lições desta carta. E você pode ler essa carta e tirar aí uma palavra-chave dela, que é perdão. Eu já preguei esse sermão sobre esse mesmo livro, essa perspectiva somente do perdão. Mas estudando de novo esse texto, essa carta, eu analisei ali 3 pontos importantes desta carta que dá para a gente trabalhar nesta manhã. Eu vou pedir aos irmãos que abrem as vossas Bíblias no livro de Filemon, Epístola de Paulo a Filemon. Como eu disse, o livro mais persuasivo de toda a Bíblia. E vocês vão perceber por quê. Eu estou falando que é um livro persuasivo. Acharam? É um livro que quase ninguém prega, né? Mas hoje eu quero trazer aqui essa mensagem para os irmãos. Fica ali próximo a Tito. Eu acho que não ajuda muito, né? Ali próximo a Hebreus também. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor irá falar conosco. Obrigado porque nós temos um dia especial, um dia onde nós reconhecemos que devemos estar no templo para estar adorando o Senhor. E hoje nós possamos estar aqui no intuito de somente adorar, esquecer as coisas que estão lá para fora, para unicamente estar olhando para o Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar aqui nessa manhã também, nos animando, nos dirigindo e nos abençoando. Obrigado, Pai, fique conosco. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o livro de Filemon é um livro muito especial. Filemon significa aquele que é gentil ou aquele que é afeiçoado. Filemon é um amigo de Paulo, né? E Paulo agora vai escrever para Filemon para entregar o seu escravo. Vocês vão entender porque Onésimo, o escravo de Filemon, ele vai com a carta que Paulo escreve a punho para entregar ao seu Senhor. E a gente vai analisar algumas coisas importantes aqui nessa manhã, nessa perspectiva do discipulado, mas também do perdão. E no versículo 1 começa assim, queridos. Vamos ler a Bíblia hoje, tá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ao irmão Timóteo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graças e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e Senhor, Pai do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, estando ciente do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da Tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no Teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por Teu intermédio. E agora começa, queridos, a persuasão de Paulo. Ele vai dizer assim no versículo 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil,
Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, com o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisse. Nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu conhecimento ou consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar, que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Essa mensagem é uma mensagem bastante importante para nós. Aqui a gente já podia fechar a Bíblia e ir para casa, né? Porque Paulo, ele falou aqui coisas magníficas, inspirado pelo Espírito Santo. Mas como eu falei, essa carta dá para a gente tirar algumas lições, né? Primeiramente, como eu falei, Filemão significa aquele que é gentil e afeiçoado. E Onésimo é aquele que é útil. Você vai ver que Paulo vai trocar algumas palavras aqui, dizendo que aquele escravo era inútil, mas que agora ele é útil para ele e para Filemão. Então esse texto aqui, Paulo ele vai fazer muitos jogos de palavras, fazendo a pessoa que vai receber essa carta se comover. Interessante, querido, que, como eu falei, a carta mais persuasiva de toda a Bíblia. Mas o que é uma persuasão? Né? Persuasão é a forma que nós temos de fazer alguém fazer o que eu quero. Ou seja, se você é um vendedor, você vai usar a persuasão para que o cliente compre de você o produto. Mas também, cada um de nós somos persuadidos e persuadidos. Lá na sua casa, maridos, você é um grande persuador. Você usa de persuasão, porque é natural do homem ter persuasão. Do homem e da mulher. O homem de forma diferente. O homem, ele consegue persuadir de forma diferente. Por quê? Porque o homem, ele consegue usar palavras. Você quer ver uma coisa? Todas as mulheres casadas aqui foram conquistadas, né? Por palavras. Os homens, eles conseguem persuadir com palavras. É natural do homem. Já a mulher é diferente. A mulher, ela consegue persuadir com a sua sensualidade. Por natureza, a mulher é sensual. E ela consegue persuadir com a sua sensualidade. E com o seu jeito de gerir o homem, né, de certa forma. Você quer ver? Se você vê um grande homem, do lado tem uma grande mulher. Do lado tem uma grande mulher. Porque a mulher consegue, né, dirigir, né, levar o homem, de certa forma, ali para onde ela quer. E na Bíblia a gente vê muitas mulheres que usam de persuasão para o mal. E muitas mulheres que usaram de persuasão para o bem.
né? A gente pode ver aquela esposa do Jezabel, né? Jezabel. E podemos ver Esther, né? Duas mulheres diferentes, mas que usaram de persuasão. Né? Então são mulheres que usaram de persuasão para direcionar, né, os seus esposos aí. Mas quando nós falamos aqui de persuasão, Paulo, uma carta de Filemon, a gente vai tirar aqui algumas características dessa carta. Primeiramente, essa carta ela fala de perdão. Aí você vai olhar para a figura de Filemon. Filemon ele era dono de escravo, pelo menos desse escravo aqui honesto, né? E a gente sabe também que Filemon tinha uma igreja na sua casa. Paulo vai falar isso aqui no texto. Era um homem que tinha uma igreja na sua casa, mas que tinha escravos. E aí? Quando nós vamos analisar esse contexto lá de Roma, e aqui de Colossos, né? Colossos, que era a cidade onde ele morava, era natural a pessoa ter escravo. Era natural. Tanto é que na carta dos Colossenses, Paulo vai trabalhar muito bem essa questão. Pessoalmente, ele vai trabalhar com os donos de escravos e vai trabalhar com os escravos. Isso era natural. Mas o que Paulo quer trazer aqui? Agora Filemon, ele conhece a Cristo. Filemon agora foi liberto por Cristo. E agora também ele deve libertar os seus escravos. É isso que Paulo está falando. Essa carta também vai falar de restauração. Aí você pode olhar para a figura de Onésimo, o escravo. Quando nós vamos para a história da igreja, né? Tem alguns escritores da igreja primitiva, ele vai dizer, não assim afirmando, mas que talvez Onésimo, ele tivesse roubado o seu dono. Por isso ele foge. Ele foge. Então, quando a gente vê no final agora, Onésimo procurando Paulo, e Paulo ali então vai fazer algo magnífico com aquele escravo. Paulo ele vai apresentar Jesus para ele. Paulo estava em uma prisão, mas Paulo não perdia a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Mas você pode perguntar, mas por que Onésimo foi lá na prisão conversar com Paulo? Existiam algumas leis no Império Romano que diz o seguinte: se você é escravo, conhecer alguém que conhece o seu dono, você pode pedir para essa pessoa interceder por você. Acredito que aqui Onésimo, sabendo disso, ele vai ao encontro de Paulo, para que Paulo pudesse interceder por ele, junto ao seu dono, Filemon. É isso que acontece. Paulo ali ele vai gerar as algemas, mas o filho, como ele mesmo fala. Paulo não perdia a oportunidade, queridos, de apresentar Jesus para as pessoas. Mesmo preso, ele conseguia trazer pessoas para Jesus. Amém. Um outro ponto dessa carta, como eu já mencionei, é o discipulado. O discipulado de Paulo. Ele se preocupa agora com esse rapaz Onésimo, para que ele possa pagar aquilo que ele deve. Eu sou liberto, mas eu ainda tenho pendências, e essas pendências devem ser resolvidas. E Paulo então vai trabalhar isso com Onésimo, e a gente vê no final, né, esse rapaz indo com a carta em punho para entregar o seu dono. A restauração. Aquilo que o Evangelho pode fazer com cada um de nós. O Evangelho, ele nos muda, queridos. Ele nos muda. Quando nós conseguimos achar nele a pessoa de Jesus Cristo. Você pode ler os Evangelhos, a Bíblia. Mas se você não achar na Bíblia Jesus Cristo, você não será tocado. É preciso você estudar e achar Jesus Cristo em cada palavra que a Bíblia fala. Então Paulo ele vai tratar dessa questão também do discipulado. Porém aqui na carta de Filemon, Paulo não está tratando da questão da escravidão. Não é isso que Paulo está querendo trabalhar aqui. E como era então a escravidão do Império Romano, né?
Como se tornava uma pessoa escrava? Né? Podemos ir para a história e ver que, pelo menos, 2 pontos ali, a pessoa se tornava escrava. Ou ela já nascia escrava, ou ela se tornava escrava. Em uma guerra, né, as pessoas ali, quando ganhavam, elas tomavam para si as pessoas e colocavam elas como escravos. Mas também no Império Romano tinha escravos meio que libertos. Ou seja, eles trabalhavam para pagar os seus donos. Eu não sei qual era a condição de Onésimo. Eu só sei dizer que ele era um escravo. E que Jesus transformou a vida dele. E que ele entendeu isso. E foi ao encontro do seu dono, ciente de que ele estava sendo liberto por Cristo. Que ele foi liberto por Cristo. Mas que ainda ele tinha pendências. Ele tinha que resolver essas pendências. Então, o discipulado, ele não desiste. Paulo não desistiu daquele rapaz. Paulo conseguiu enxergar nele uma pedra preciosa ao apresentar Jesus para Onésimo. Interessante que os historiadores primitivos vão dizer que em Colossos existiu ali, né, um bispo chamado Onésimo. E quando você vai estudar um pouquinho a fundo, você vai ver que esse bispo, ele era um bispo negro. Não que a escravidão naquele tempo era somente para as pessoas negras, não. Pessoas também brancas também eram escravizadas. Mas esse Onésimo, que os historiadores primitivos falam, ele é um bispo negro. Então, nós podemos dizer que ele foi perdoado sim por Filemão. Ele foi perdoado. Né? E agora ele assume lá em Colossos o papel de bispo da igreja de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. O discipulado também, nós devemos ter o amor incondicional. Você olhar para a pessoa e perceber que ela não é somente a capa, mas ela é um ser humano. Você deve amar essa pessoa independente de qualquer coisa. Você deve amar essa pessoa. Amar e apresentar Jesus para ela. O discipulado também, ele direciona, queridos. O discipulado direciona. Foi isso que Paulo fez. Direcionou Onésimo, né, para aquilo que deveria ser feito. Então nós, enquanto igreja, quando nós estamos discipulando alguém, devemos ter essas características aqui. Não desistir, ter o amor condicional e direcionar as pessoas. Às vezes nós nos preocupamos em batizar. A pessoa entra para a igreja, mas e aí? Como é que funciona agora? O discipulado é a parte onde você agora vai caminhar com essa pessoa. Caminhar com ela. Fortalecendo ela na fé. Porque ela sozinha ela não vai conseguir. Outra parte importante, queridos, que nós percebemos aqui, é o poder transformador do Evangelho. Como o Evangelho é magnífico. Ele é capaz de transformar. Amém. O Evangelho, ele faz um homem que outrora era um escravo, que foge do seu Senhor, agora ele tem pendências e ele tem que ir até o seu Senhor. O Evangelho também coloca em prática o amor. Filemão agora ele tem que colocar em prática aquilo que ele aprendeu, que é amar o próximo como a si mesmo. Filemão também foi discipulado por Paulo. Paulo apresentou Jesus para ele. E agora ele tem que colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Amar o próximo como a si mesmo. Então o Evangelho, ele coloca em nós esse amor de Jesus. Então devemos colocar em prática, queridos. Colocar em prática o amor. Então Paulo ele vai apelar para Filemão essa questão também do amor. E agora
Onésimo não é simplesmente um escravo. Ele é um homem liberto por Jesus Cristo. Amém. O homem que conheceu de Jesus e se apaixonou por ele. Sabe, querido, que muitas vezes a gente não conhecemos Jesus. Muitas vezes nós ouvimos falar de Jesus. Mas conhecer Jesus é quando você tem uma experiência com Ele. É quando você se aproxima todos os dias de Jesus. E você percebe que você é tão imperfeito, mas que você carece cada dia estar próximo de Cristo. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo que eu sou imperfeito. Mais eu vejo que eu preciso melhorar algumas coisas que estão erradas na minha vida. Então, quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu vejo a minha imperfeição. E agora o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida, para que eu possa me tornar semelhante a Ele. Amém. Semelhante a Jesus Cristo. Como eu disse, queridos, não devemos olhar somente a capa da pessoa, mas devemos olhar o irmão. Devemos apresentar Jesus. Não devemos negar a ninguém esse privilégio de ouvir falar de Jesus. Queridos, nós estamos fazendo lá na nossa igreja do Novo Jerusalém, a missão Caleb. E no primeiro dia que nós saímos para poder convidar as pessoas, nós passamos em frente a um bar, tinha muitas pessoas ali bebendo naquele bar. Homens, mulheres, nós passamos. E aí quando nós voltamos, o irmão da irmã falou assim: "Oi, irmão Ignaldo, nós podíamos ir naquele bar, convidar ali, quem sabe, uma pessoa." Eu falei: "Não, vamos então." Chegando lá tinha 2 mesas, repletas de gente sentada. E aí nós começamos, chegando, falamos: "Olha, eu sou o Ignaldo da Igreja Adventista, nós vamos ter um evento, evangelismo na igreja, e queremos convidar vocês a fazer parte com a gente." Aí vamos: mas a gente não tem tempo e tal. Aí a gente, eu queria fazer uma pesquisinha rápida aqui, pode ser? Nós fazemos aquela pesquisa, E no final tem ali, perguntando se a pessoa aceitava ou não o estudo bíblico. Queridos, naquela roda de mesa ali, 4 pessoas aceitaram o estudo bíblico. Amém. Agora imagine você se a gente passasse ali, não chegasse ali para conversar com aqueles irmãos. Às vezes nós olhamos para as pessoas, mas olhamos a cara dela. Não olhamos que ela é um ser humano. Um ser humano que Jesus também morreu por ela. E nós devemos agora anunciar Jesus também. Interessante que nas palavras de Paulo aqui em Filemon, ele vai deixar bem claro isso. O que transforma é o Evangelho. Não sou eu, Ignaldo, mas o que transforma é o Espírito Santo. Amém. Devemos apresentar o Evangelho, mas quem transforma é o Espírito Santo. As palavras de Jesus aqui, curtidas no Evangelho, é que vai fazer toda a mudança na vida da pessoa. E aqui então Paulo faz um discípulo para a transformação. Devemos fazer discípulos, querido, para que eles sejam transformados, para que eles possam também transformar outras pessoas também. Como eu falei, nós devemos, ao trazer os irmãos para a igreja, devemos discipular de forma mais presente. De forma mais presente. Aonde você tem dúvida, irmão? Vamos aqui sentar, vamos conversar. Eu apresentei Jesus para você. Mas qual a dúvida que você tem? Agora que você se batizou, vamos sentar aqui, vamos ver qual a dúvida que você tem. Aí agora de fato começa uma experiência com essa nova pessoa, com esse seu discípulo. Porque o discipulado não termina no batismo. O discipulado ele começa no batismo. É agora que acontece a experiência do discipulado.
E Paulo, queridos, ele vai falar aqui já no versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Olha que coisa magnífica. Paulo, ele estava preso em uma prisão. Mas ele fala aqui, olha, eu não estou preso porque as algemas estão me segurando, mas eu estou aqui por Cristo. De fato, eu sou prisioneiro de Cristo. Sabe, queridos, às vezes nós esquecemos de quem somos donos, né? Quem é o nosso dono? Nosso dono é Deus. Nós somos servos. Mas temos um dono, e esse dono é Deus. E aqui no versículo 4, Paulo também vai fazer algo magnífico aqui. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Devemos orar pelos nossos irmãos. Sempre quando nós vamos orar, colocar os nossos irmãos também na nossa oração. Nós estamos estudando aí os salmos, né? Vamos estudar os salmos. E a gente vê que os salmos são o quê? São poesias que aqueles homens faziam para Deus. Mas você vai perceber ali que em momento de tristeza, de sofrimento, mas mesmo assim, eles conseguiam fazer poesia para Deus. Homens que olhavam para frente e via tudo aquilo que eles estavam passando, iria terminar. Em um momento, iria terminar. Porque Deus estava com ele. Amém. E aqui, queridos, já no finalzinho aqui, versículo 21. Paulo vai dizer: certo, como estou na tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Interessante que aqui Paulo, ele tinha certeza ainda da libertação, de Roma, mas a gente vê que não foi, É interessante, queridos, que mesmo no sofrimento, nós devemos louvar a Deus e engrandecer o seu nome. Porque é no sofrimento que vai dizer quem você é. Se você de fato é um cristão, é no sofrimento. Porque as cartas que Paulo escreve, a maioria delas, Paulo estava passando problemas. Ele estava enfrentando problemas. Mas ele ganhava força para animar a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. Ele tem pelo menos 2 cartas ou 3 cartas pessoais que ele vai direcionar aos líderes. Ele vai perceber algumas coisas que estão acontecendo lá naquela igreja, então ele vai escrever orientando e exortando as pessoas. E a carta de Filemão é isso. Ele vai orientar Filemão, seu amigo, a libertar o seu escravo. Agora imagine você agora, Onésio, com essa carta em punho, caminhando alguns quilômetros, agora ele chegando lá na casa do seu Senhor, talvez com a cabeça baixa, entrega a carta para Filemão, e talvez Filemão, lendo aquela carta, lágrimas caem dos seus olhos. Paulo, ele vai usar palavras que comovem, palavras sábias, palavras certas. Nós, enquanto líderes, devemos copiar muito de Paulo, da forma que Paulo ele usa, se é para exaltar, ele exalta. Mas a forma que Paulo vai usar, como é que Paulo começa exaltando? Paulo ele vai mostrar que aquela pessoa, para quem ele está escrevendo,
é importante para Jesus. E que agora ela, conhecendo ou conheceu Jesus, ela tem que colocar em prática aquilo que ela ouviu sobre Jesus Cristo. Eu acredito que Filemão, ao terminar aquela carta, ele dá um abraço no seu amigo, agora não mais escravo, liberto. E aquele rapaz foi mais útil para ele agora, que não é escravo, do que antes. Porque agora Filemão vai ter um irmão na fé. Um irmão que vai caminhar junto com ele. Um irmão que vai ajudar na igreja. Que vai orientar. Que vai fazer crescer, expandir o Evangelho. E Paulo vai usar isso, Filemão. Ele agora é mais útil para você do que antes. Queridos, eu acho que a igreja tem que estudar mais sobre Paulo. Sempre quando eu leio os escritos de Paulo, eu pergunto para mim mesmo, o que Paulo está querendo dizer? O que esse texto quer me dizer? Eu consigo tirar algumas lições ali. Mas eu costumo tirar pelo menos 5 lições de cada texto que eu leio de Paulo. São coisas magníficas. Paulo, às vezes, é complicado você ler, né? Porque ele está falando uma coisa, mas não é aquilo que ele está falando. Você tem que ver o contexto e o que ele está falando. Às vezes você vai ler o livro de... Posso pegar aqui, peguei 1 Coríntios. Se você começar a ler, você vai falar, olha, Paulo está falando uma coisa. Mas quando você termina a carta de 1 Coríntios, não é aquilo que ele está falando, é outra coisa. Primeiro ele traz as pessoas e agora ele vai aplicar. Paulo ele consegue aplicar as suas cartas de forma magnífica. Aí quando você vai lá para Romanos, o que Paulo está falando ali em Romanos? Ele está enfatizando a minha graça. A graça de Jesus. É por isso que vocês estão aí. Ele vai dizer lá, olha, vocês estão sofrendo. Eu sei que estão. Mas a graça de Jesus alcançou vocês. Amém. E ainda que vocês morram, mastigados pelos leões, mas a graça confiou você até a vida eterna. Amém. Porque alguém morreu para que você pudesse alcançar a vida eterna. Amém. E Paulo é magnífico, queridos. Estudem mais as cartas de Paulo. Eu agora estou preparando um sermão do livro de Tito, uma carta pessoal. Livro de Tito. E aí ele vai cobrar Tito, olha, você tem que ser o padrão. Seja você o padrão da igreja aí. Isso custa caro para nós que somos líderes, né? Ser o padrão. É difícil, queridos. É difícil. Às vezes nós viemos para a igreja, mas lá em casa nós estamos passando problemas. Mas devemos ser o padrão. Devemos pedir força a Jesus. Senhor, me dá força. Porque sozinho eu não consigo. Devemos ser o padrão. As pessoas têm que enxergar em nós Jesus Cristo. Nós devemos refletir Jesus. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou usar a persuasão como Paulo usa aqui em Filemão? Quando eu tiver uma experiência real com o Espírito Santo. Aí eu vou saber exortar o irmão que está em pecado. Eu vou usar palavras certas na hora certa. Mas é preciso que eu tenha uma experiência com o Espírito Santo. Queridos, antes de qualquer coisa, né, como nós vamos fazer na igreja,
Você tem que pedir orientação a Deus. Pedir orientação ao Espírito Santo. Lá na igreja aconteceu um fato, não vou citar nomes, de uma jovem que está namorando um rapaz que está na igreja. E ela foi selecionada para fazer parte da sonoplastia. E aí a mãe dela falou assim, mas irmã Aguinaldo, ela não pode porque ela está namorando um rapaz fora da igreja. Eu falei, irmã, por que ela não pode? Ah, mas disse, quem diz? Quem diz isso? O manual da igreja fala isso? Não fala. Mas as pessoas falam. Mas o manual da igreja não fala. A Bíblia não fala. Eu perguntei, a sua menina está em pecado? Ela não. Só porque está namorando um rapaz que não é da igreja, não pode participar da sonoplastia? Quem disse isso, irmão? Então, queridos, eu, enquanto direção da igreja, eu me baseio primeiramente na Bíblia, depois do manual da igreja. Assim, estude o manual da igreja, porque vocês vão deparar com coisas que você vai ter que decidir. Eu falei, olha, isso aqui não está no manual da igreja. Então nós temos que ter sabedoria, queridos, para lidar com certas coisas que vêm até nós. Devemos pedir o Espírito de Paulo. Certa vez Eliseu pediu o Espírito de Elias. Senhor, me dá o Espírito de Elias. Um magnífico. Mas nós, enquanto líderes, devemos pedir a Deus o Espírito de Paulo. Agir com Paulo. Moldado pelo Espírito Santo. A isso nós vamos ter uma igreja sadia. Uma igreja onde nós olhamos para as pessoas e falamos, todos são filhos de Deus. Todos. Que nós possamos, nesta manhã, sair aqui da igreja com pelo menos 3 lições que eu já mencionei aqui. Se você está sempre aqui com essas 3 lições, você pode esquecer o que eu falei aqui. Essas 3 lições são: olhar o outro como pessoa e não como capa. Colocar o amor em prática. Discipular para a transformação. Essa mensagem resume isso. Resume basicamente essas 3 coisas. Se você sair daqui nessa manhã com essas 3 lições, você já vai fazer tudo. Olhar o outro como se olha somente a cara. Discipular para a transformação. E apresentar Jesus também para as pessoas. E nós, enquanto igrejas, queridos, possamos crescer. Crescer em novidade de vida. É isso que Paulo também vai falar? Devemos crescer em novidade de vida. Que nós possamos a cada dia ter uma experiência real com Jesus. Já nas primeiras horas do dia, a primeira coisa que você for fazer, pedir orientação a Deus. Abrir a Bíblia e deixar Deus falar. Porque quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Amém. E você também deve conversar com Deus. E quando é que você conversa com Deus? Quando você ora. Você escuta Deus falar e você vai orar a Deus. Devemos ter essas experiências. Se isso não estiver fazendo parte da sua vida, queridos, pelo amor de Deus, comece a fazer. Porque o cristão só terá sucesso se ele colocar em prática aquilo que ele ouviu, que ele vê, que ele entende. Devemos colocar em prática isso, para que a igreja possa caminhar. Nós sabemos que a igreja de Jesus Cristo está sendo bombardeada. Nesse exato momento,
estão bombardeando a igreja adventista. E se você não for para a palavra de Deus, é capaz de você se desviar. Eu agradeço a Deus porque eu estou nessa igreja. Amém. Ainda que muitos falam por aí que essa igreja é uma seita. Eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? Porque o cristianismo também é uma seita. Sabe por quê? Lá quando os romanos olhavam para os cristãos, o que ele falava? Aqueles cristãozinhos lá da seita de Jesus. Então todos aqueles que estão criticando a igreja vieram também de uma seita. Agora, o que é uma seita, né? Devemos saber o que é uma seita. Uma seita é quando você nega Jesus ou você nega o Espírito Santo. É uma seita. Mas a igreja adventista não nega nem a Jesus nem o Espírito Santo. Pelo contrário, nós enfatizamos em nossas pregações Jesus e o Espírito Santo. Sabe qual o único diferencial da nossa igreja? É porque nós acreditamos no santuário do céu. E nós acreditamos que lá no céu, Jesus está intercedendo por nós. Amém. Essa é a única diferença, queridos. A única diferença. Então, se a igreja adventista que tem toda a Bíblia como regra de fé e uma seita, agora imagina as outras igrejas. O que elas são? Nós devemos orar, queridos. Devemos orar por essa igreja. Devemos orar para os pastores que estão escrevendo artigos, né, e lidando com essa questão. Uma questão que veio muito forte em 2024. A gente vê que nós estamos no caminho certo. Porque o inimigo não está feliz com a gente. Por isso está atacando a igreja de Jesus. Queridos, esse é o momento da gente nos achegarmos mais a Cristo. Eu acredito que os passos de Jesus já estão começando. Hoje é o dia para você estar mais próximo de Jesus. Leia mais a Bíblia, queridos. Vai para a Bíblia. Estude mais. Estude o manual da sua igreja. Estude o livro Nisto Cremos. Queridos, nós devemos ter palavras para responder as coisas. E se você não estudar, você não vai ter palavras. Pedro vai falar isso, né? Devemos ter palavra para as pessoas que perguntam sobre a nossa fé. Mas a nossa maior regra de fé, queridos, é a Bíblia. Que nós possamos pedir orientação a Deus para lidar com esse tipo de situação. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos agora fazer uma oração a Deus, pedindo a Ele conforto e força. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque nesta manhã o Senhor falou nos nossos corações. Obrigado, Pai, porque nós entendemos que a Sua palavra ela se renova todos os dias da nossa vida. Compreendemos que devemos ter palavras sábias para lidar com os nossos irmãos. E que muitas vezes devemos usar de persuasão, Pai, para poder alcançar corações. Por favor, Pai, nos ensine. Nos ensine a ser igreja. Nos ensine a ser pessoas, Pai, que conseguem amar o próximo, mesmo com seus defeitos, porque nós também somos defeituosos. Ó Pai, que Teu Espírito Santo possa nos moldar a cada dia, nos orientar, dando para nós a certeza da Sua volta, Pai, e que nós não venhamos a desistir do caminho, mas que devemos, Pai, segurar nas mãos uns dos outros e caminhar para a eternidade. Amém. Obrigado, Pai, que fique conosco. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus.